Já se viu preso num ciclo de dúvidas, onde sua voz interior sussurra que você não é bom o bastante, que não consegue enfrentar os desafios da vida. Sentir-se inferior pode se tornar uma prisão emocional, dificultando você ser sua melhor versão e impedindo você de alcançar o seu potencial máximo. Como escapar dessa armadilha emocional que esconde quem você realmente é e impede que você se expresse em sua plenitude? Como vencer a batalha interna que te faz sentir pequeno e incapaz? Se você conhece essa luta, se deseja romper as correntes da síndrome de inferioridade e descobrir seu poder adormecido, então este vídeo é para você. Hoje, vamos explorar os ensinamentos do estoicismo, com o poder de desafiar essas crenças limitantes e te ajudar a vencer a síndrome de inferioridade. Essa sensação que te faz querer esconder sua luz, quando deveria brilhar para o mundo. A filosofia estoica oferece não apenas conforto, mas uma estratégia que, ainda hoje, funciona para encontrar força e serenidade, mesmo quando a autocrítica é mais intensa. Você está pronto para desvendar como os princípios estoicos podem ser um guia, uma espécie de mapa do tesouro, para superar a síndrome de inferioridade e despertar seu verdadeiro potencial interior? Continue assistindo e embarque nessa jornada de autodescoberta e empoderamento. Eu sei como você se sente. Sentir-se inadequado é uma ferida emocional que vai fundo, além da superfície, afetando a essência da alma. É como se a vida estivesse repleta de espelhos que refletem constantemente uma imagem desfocada de quem realmente somos. Cada situação, cada interação, torna-se um lembrete doloroso de que nossas capacidades e conquistas parecem insignificantes quando comparadas à grandeza dos outros. E sabe como eu sei disso? Eu também passei por isso. Não sei se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal. Mas saiba que essas não são palavras lançadas ao vento. Feliz ou infelizmente, são experiências, vivências pessoais, transformadas em vídeo para transbordarem na sua vida. Eu sei o que é ter uma avalanche de pensamentos autodepreciativos inundando a mente, corroendo a autoestima e destruindo a autoconfiança. O mundo ao redor parece um palco onde todos desempenham papéis de destaque, enquanto você se encontra nos bastidores, silenciado e diminuído. É uma solidão na multidão, uma escuridão em meio à luz. Novamente vou compartilhar algo muito pessoal, que nunca imaginei mostrar a alguém. O que você terá acesso agora é um texto que escrevi, veja. Nem sempre somos o que queremos ser. Nem sempre é o momento certo de dizer. Que o que nos resta é tentar. Que o que não posso é esquecer. De que não devo acordar. Pois se isso acontecer, verei que estou só, em meio à multidão. Quando escrevi esse texto, eu tinha apenas 12 anos. Não tenho orgulho de dizer que sofri por anos de depressão, mas venci. Por isso, hoje posso falar desse tema sem medo. Já me senti inferior a tudo e a todos. Achava que não era merecedor de sucesso, carreira, dinheiro, vitórias e tudo de bom que a vida tem para nos oferecer. Eu sei como é se sentir menos que nada. Infelizmente, nessa época, eu não tinha acesso a livros de desenvolvimento pessoal. Para ser extremamente sincero, eu nem sabia que eles existiam, até então. Os vídeos na internet ainda não existiam. Eu tive que me virar praticamente sozinho. Acredite, não foi fácil. Mas que bom que estou aqui para compartilhar essas histórias reais com você. A síndrome de inferioridade é um labirinto de autocrítica implacável. Ela sussurra que nós não somos inteligentes o suficiente, não somos talentosos, ou que nossas realizações são triviais. Ela obscurece nossas vitórias, amplifica nossas falhas e nos mantém prisioneiro de uma percepção distorcida de nós mesmos. Ei, esse não é você, não é seu real potencial. É apenas sua mente enganando você enquanto todos te dizem que você é menos do que realmente é. Cada conquista é minimizada, enquanto cada falha é colocada em holofotes. É um ciclo doloroso de comparações que leva ao desespero, alimentando a crença de que nós nunca seremos o suficiente, jamais estaremos à altura das expectativas, sejam elas nossas ou dos outros. E a cada vez que tentamos se expressar, uma voz interior sussurra que ninguém está interessado no que temos a dizer, que nossas palavras são inúteis e nossa voz, imperceptível. É um ciclo constante de desvalorização que cria uma prisão invisível, roubando nossa liberdade de ser verdadeiramente nós mesmos. A síndrome de inferioridade é uma corrente que nos prende, impossibilitando vermos nossa própria luz, nossa própria grandeza, mesmo que ela esteja lá, pronta para brilhar. Essa é a dor que muitos enfrentam, a dor de se sentir insignificantemente pequeno em um mundo que parece esmagadoramente grande. Ou você acha que um dia eu acordei e simplesmente comecei a gravar vídeos? Não, não foi assim.
A jornada. Houve um tempo em que minhas palavras eram apenas pensamentos sussurrados ao vento, e meus feitos, modestos rascunhos na areia. Eu não me via como alguém que pudesse inspirar ou fazer diferença. Mas, um por um, corações tocados começaram a expressar sua gratidão. E foi assim que a semente da possibilidade começou a germinar em minha mente, depois em minha alma. A possibilidade de compartilhar aquilo que me ajudou a vencer minhas próprias batalhas internas, a superar os momentos de incerteza. Que foram muitos. Não fui instantaneamente levado a criar, a gravar vídeos para o mundo. Fui impulsionado pela compreensão de que talvez, apenas talvez, minhas experiências pudessem oferecer uma ponte para aqueles que enfrentaram desafios semelhantes. Não se trata de um desfile de glórias, mas da humildade de um viajante que deseja compartilhar o mapa que o guiou. Os agradecimentos não se transformaram em uma coroa de louros, mas sim em um chamado para compartilhar, para estender a mão. Porque o verdadeiro sucesso reside em alcançar nossos objetivos, em continuar a sonhar e a evoluir, em renovar nossas esperanças, mesmo nos dias mais escuros. É um ciclo, uma jornada constante. Aqui estou eu, disposto a compartilhar o que aprendi, não como alguém que atingiu o ápice, mas como um aprendiz que caminha ao seu lado. Pois a vida é uma sinfonia em constante evolução, e cada um de nós é um músico, contribuindo com nossa melodia única para o universo. Por isso, vamos em frente. Vamos olhar por outro ângulo. Algo que realmente pode ajudar. A perspectiva estoica. Os antigos estoicos nos ensinam que a dor da síndrome de inferioridade surge da percepção equivocada do que está sob nosso controle. Acreditamos que a opinião dos outros e as comparações externas estão sob nosso domínio, quando, na verdade, não estão. A dor começa quando deixamos opiniões de fora definirem nosso valor interior. Dizendo quem nós somos, o que podemos, ou não, fazer. Qual nossa capacidade, habilidades, possibilidades. É como entregar a chave da nossa própria fortaleza interior para outra pessoa, nos tornando prisioneiros de suas expectativas e julgamentos. A gente pode até não querer admitir, mas a verdade é que estamos sendo controlados pelos outros. Se você não viu o vídeo que postei aqui no canal, recomendo que o assista imediatamente, após assistir esse. Basta procurar aqui no canal pelo vídeo com o título Livre-se da Culpa. Será um ótimo complemento para esse tema. Epíteto, um dos filósofos estoicos mais renomados, nos lembra que não são os eventos em si que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. A sensação de inferioridade surge quando interpretamos negativamente nossas interações e habilidades pessoais. Acreditamos que ser admirado ou aceito é o verdadeiro indicador de nosso valor, negligenciando a importância de nos aceitarmos independentemente das opiniões dos outros. A busca constante por ser o centro das atenções e ser visto como poderoso ou influente geralmente vem da comparação exagerada com os outros. Marco Aurélio, outro grande pensador estoico, nos ensina que a única comparação válida é com nossa versão passada. Costumo compartilhar esse aprendizado com minhas filhas, sempre lembrando a elas que a única pessoa que elas precisam superar são elas mesmas. Buscar ser melhor que elas foram ontem. E que errem muito e errem rápido. Porque buscar a perfeição em tudo que se faz é um bom caminho para o fracasso. Mas esse é um tema para outro vídeo. Se você quiser que eu fale mais sobre esse tema, escreva nos comentários a frase: o caminho para o fracasso. E claro que você não será uma pessoa fracassada ao assistir a esse vídeo. Vou te mostrar o caminho para o sucesso. Porém, você pode estar no caminho contrário, achando que está no caminho certo. Saber qual caminho não seguir é tão, ou mais importante, que saber que caminho seguir. O fato é que, comparar-se com os demais leva a uma corrida sem fim, alimentando a sensação de inferioridade, pois sempre haverá alguém que parece mais bem-sucedido, mais bem preparado, mais influente e descolado. Portanto, a síndrome de inferioridade é um problema que nasce da nossa percepção equivocada sobre o que realmente importa e sobre o que está dentro de nosso controle. Acreditar que nosso valor depende do que os outros pensam de nós e desejar incessantemente ao que está além de nossas possibilidades reais são fontes de constante angústia e insatisfação. Somente ao compreendermos plenamente o que está sob nosso controle e alcançarmos a aceitação interna, podemos começar a afastar a sombra dessa síndrome debilitante e limitante. Uma forma poderosa de vencermos esse problema é utilizar as estratégias estoicas para superar a síndrome de inferioridade. A filosofia estoica pode te ajudar a superar a sensação de inferioridade e resgatar seu poder interior.
Veja um guia prático, passo a passo, para superar essa dor e descobrir todo o seu potencial e valor. Passo 1. Reconhecimento e aceitação. Reconheça que você está experimentando a síndrome de inferioridade. Aceite essa sensação sem julgamentos. A aceitação é o primeiro passo para a mudança. Para melhorar algo, é essencial reconhecer a existência do problema. Não podemos mudar o que não sabemos que existe. Passo 2. Foco no controle interno. Concentre-se no que está sob seu controle direto, suas ações, pensamentos e atitudes. Aceite que a opinião dos outros está além de seu controle e, portanto, não define seu valor. Passo 3. Prática da gratidão. Diariamente, reflita sobre 3 coisas pelas quais você é grato em relação a si mesmo. Valorize suas habilidades, conquistas e características únicas. Com certeza, você possui valores, habilidades e conquistas de que pode se orgulhar. Não precisa anunciar ao mundo, basta reconhecer que tem muitos motivos para se orgulhar de si mesmo. Passo 4. Desafio das percepções limitantes. Identifique uma crença ou pensamento que o faz se sentir inferior. Analise racionalmente essa crença e busque evidências que a contradigam. Pense em uma situação onde você se sentiu inferior. Agora, imagine que essa situação seja como uma cena de filme. Você está assistindo a essa cena, observando todos os detalhes. Qual é a crença ou pensamento que a personagem principal, você, está tendo? Agora, faça uma pausa e analise racionalmente essa crença. Procure por evidências que contestem essa visão. Lembre-se, até mesmo nas reviravoltas dos filmes, a personagem principal muitas vezes descobre novas perspectivas. Pense em como ver isso por outro ângulo. Uma forma positiva de encarar essa situação. Saia da teoria, pratique. Passo 5. Aceitação da imperfeição. Aceite que a perfeição é uma ilusão. Permita-se cometer erros e aprender com eles. Reconheça que o progresso é mais importante que a perfeição. Lembra o que comentei sobre o que compartilho com as minhas filhas? Sejam a sua melhor versão. Errem muito e errem logo, errem rápido. O que isso quer dizer? A primeira parte é para que elas não entrem no jogo de querer ser melhor que os outros. O foco é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A segunda parte, errem muito, errem rápido. É para vencerem o medo. O medo é um dos maiores desafios da maioria das pessoas. É o que impede elas de continuarem. Porque o medo paralisa. Esse talvez seja um bom tema para um próximo vídeo. Se você quer saber mais sobre esse tema, escreva nos comentários. Como vencer o medo? Passo 6. Autocompaixão. Trate-se com a mesma compaixão, com o mesmo respeito, carinho e amor que você ofereceria a um amigo. Seja gentil consigo mesmo nas situações difíceis e celebre suas realizações, grandes ou pequenas. Celebre todas as suas vitórias. Não é preciso alugar o maior salão da cidade. Às vezes, apenas olhando no espelho e dizendo, eu me amo, sou autossuficiente, sou criativo. Isso já é o suficiente. Permita-se ouvir dizendo o quanto você se acha incrível, INBSP. Experimente, você não faz ideia do bem que isso vai te fazer. Depois, volte aqui e compartilhe comigo nos comentários como você se sentiu. Se preferir, faça isso agora. Pausa o vídeo, vá até o espelho e repita, eu me amo, sou autossuficiente, sou criativo. Repita 3 vezes. A cada vez, fale com mais confiança e abra um sorriso, olhando para você diretamente nos olhos. Depois, volte aqui e conte como se sentiu e continue assistindo, pois ainda tem mais. Sim, esse é um dos exercícios que compartilho com as minhas filhas. Você não tem ideia do tamanho da autoestima delas. Passo 7. Desenvolvimento pessoal constante. Comprometa-se com o aprendizado contínuo e o aprimoramento pessoal. Estabeleça metas realistas e trabalhe nelas, focando no seu progresso, não na comparação com os outros. Você já está fazendo isso agora, enquanto assiste aos vídeos do canal. Talvez não perceba de imediato, mas está progredindo. Lembra do primeiro passo, o reconhecimento? Quando você assiste aos vídeos do canal e se permite se avaliar, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que pode ser ainda melhor. Já é incrível, mas pode ir além, afinal, foi para isso que foi criado. Passo 8. Mindfulness e controle emocional. Pratique a atenção plena para se manter presente e controlar suas reações emocionais. Ao observar suas emoções de maneira objetiva, você pode responder de forma mais equilibrada e consciente.
Não há uma ordem rígida a seguir. Pode ser que em alguns desses passos você já esteja bem adiantado, enquanto em outros precise se dedicar mais. Reconhecer, aceitar, decidir melhorar e agir. São 4 passos para evoluir em qualquer área. Reconheça que algo pode ser aprimorado, aceite essa realidade, tome a decisão de buscar melhorias e haja, buscando ser sua melhor versão a cada dia. Essas estratégias, inspiradas no estoicismo, podem guiá-lo na jornada de vencer a síndrome de inferioridade e redescobrir seu poder interior. Esteja aberto à transformação e ao crescimento, lembrando-se sempre de que o verdadeiro poder está em sua capacidade de aceitar, evoluir e brilhar como a pessoa única e valiosa que você é. A chave para liberar seu poder interior está ao seu alcance. Para obter mais ideias transformadoras, clique no botão de inscrição aqui do canal. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhando essa sabedoria com todos que buscam a verdadeira força interior. Juntos, vamos prosperar. Obrigado por assistir. INBSP